Como é feito o diagnóstico da fibromialgia? Meu nome é Juliane Chianese, sou fisioterapeuta e nesse vídeo vou te contar quais são os critérios atualizados, os últimos que temos para realizar o diagnóstico da fibromialgia. Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que gravo sobre fibromialgia. Se você não assistiu o primeiro, o link está aparecendo aqui na sua tela. Não deixe de conferir, lá eu falo sobre os principais sintomas, quais são as causas da fibromialgia. Assista esse primeiro vídeo e volte para este. As informações lá podem te ajudar bastante, talvez você se identifique. O diagnóstico da fibromialgia pode levar até cerca de 1 ano e isso acontece por alguns fatores. Entre eles, uma desatualização dos profissionais de saúde que ainda utilizam critérios que não são mais recomendados há muitos anos. Um exemplo disso é o uso daqueles pontos dolorosos pelo corpo, e já eu explico um pouquinho mais sobre isso. Existem também alguns profissionais que, infelizmente, acham que a fibromialgia ainda não existe, que é uma doença psicossomática, termo que nós nem utilizamos mais, todos os profissionais já foram convidados a não mais utilizar termos como dor psicológica, dor psicossomática, porque isso pode invalidar a experiência de dor do paciente e principalmente faz uma dissociação, uma separação do corpo e da mente, algo que não é possível. A fibromialgia é reconhecida como doença desde 1990. Portanto, ela é sim uma doença, ela afeta o psicológico, as emoções do paciente, mas não é uma dor de causa psicológica. Os fatores psicológicos serão afetados, eles fazem parte de toda esta condição, mas não são a causa da doença propriamente dita. Um outro fator que atrasa o diagnóstico é alguns profissionais de saúde acharem ruim o diagnóstico, dar o rótulo para o paciente. Nós não temos que ver o diagnóstico da fibromialgia como um rótulo, como algo que irá determinar sofrimento, incapacidades, uma vida muito difícil. A fibromialgia pode trazer, sim, dores intensas e muitas limitações. Mas se o paciente não recebe o diagnóstico correto, ele não terá chance de receber os tratamentos adequados para retomar o controle da sua vida, ter menos dor, menos sofrimento e menos incapacidades. O diagnóstico não é ruim, ele deve ser bem realizado e o paciente que possui fibromialgia precisa ser bem conduzido para tratamentos que efetivamente irão ajudá-lo e não atrasar todo o seu processo de melhora. Sobre os pontos dolorosos, eles foram utilizados como um critério de diagnóstico de 1990 até 2010. Depois disso, o Colégio Americano de Reumatologia viu que cerca de 25% dos diagnósticos eram incorretos, seja porque os profissionais de saúde não utilizavam os pontos de maneira correta ou porque mulheres apresentam uma sensibilidade maior na palpação dos pontos, o que fazia com que muito mais mulheres fossem diagnosticadas com fibromialgia, enquanto na verdade elas não tinham esta condição. A realidade da fibromialgia é que ela ainda afeta, sim, mais mulheres. Existe até uma investigação sobre as questões hormonais, já que há uma grande incidência da fibromialgia no período em que as mulheres estão ali entrando na menopausa. Porém, antigamente, com este critério de diagnóstico, o número era muito maior. Se os pontos dolorosos não são mais recomendados há cerca de 14 anos, qual é a forma de diagnosticar? Em 2016, o Colégio Americano de Reumatologia soltou novas maneiras de fazermos o diagnóstico. Existem outros fatores que devem ser levados em consideração. Entre eles, o paciente precisa apresentar dor crônica difusa, uma dor generalizada no corpo, que deve acometer pelo menos 4 de 5 regiões do corpo. Dor crônica significa que ela precisa durar um período maior do que 3 meses. Outras formas de associar o diagnóstico é utilizar o índice de dor generalizada e a escala de gravidade dos sintomas. Estes 2 questionários darão algumas pontuações que irão nortear para a possibilidade deste paciente, deste indivíduo,
ter ou não a fibromialgia. Portanto, a forma de diagnosticar atualmente é com a história clínica, a queixa dos pacientes, todos os relatos, todas as informações que eles trazem, com essa dor difusa, essa dor generalizada no corpo, que deve acontecer por um período de pelo menos 3 meses, e também o uso dos questionários e uma avaliação física. Até o presente momento, nós não temos nenhum tipo de exame de imagem ou laboratorial que seja capaz de fazer o diagnóstico da fibromialgia. Mas este tipo de exame pode ser recomendado caso o médico, que é o profissional que faz o seu diagnóstico, suspeite de alguma outra doença, de alguma outra patologia. Então, os exames são utilizados principalmente para descartar alguma outra doença que traga esse conjunto de sinais e sintomas que sejam semelhantes. Mais uma vez, eu reforço a ideia que receber o diagnóstico correto é o primeiro passo para ter o melhor tratamento adequado, tratamento que poderá realmente ajudar este paciente a ter menos dificuldades, menos sofrimento no seu dia a dia. E tratamento é o assunto do nosso próximo vídeo. Eu espero que as informações nesse vídeo possam te ajudar. Se você conhece alguém que foi diagnosticado com a fibromialgia através dos pontos dolorosos, não deixe de encaminhar esta informação. Eu te aguardo em um próximo vídeo. Até mais!